Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça de nosso Deus possa repousar no coração de cada um de vocês. É um enorme prazer poder me dirigir a vocês, mais uma vez através desse vídeo, para juntos estudarmos a bendita palavra de nosso Deus. Hoje nós estamos começando uma nova sequência de estudos que tratará sobre a batalha da fé. Nós vamos estudar muito sobre o combate da fé, nós vamos estudar sobre a armadura de Deus, nós vamos estudar como nós devemos nos portar diante desta batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Portanto, possamos estar orando em nosso coração para que o Senhor possa nos iluminar e assim nós possamos assimilar as maravilhosas lições e ensinamentos que são transmitidos através dessas lições e para que nós possamos colocar em prática. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Palavra da Verdade, onde nós tratamos aí de esmiuçar um pouco nesse espaço de tempo que nós temos estas lições maravilhosas. Com certeza, nós estamos ansiosos por ela. Mas antes de passarmos ao nosso estudo, nosso recadinho básico, continue compartilhando os nossos vídeos. Na semana passada, graças a Deus, nós tivemos um ótimo número de compartilhamento do vídeo que foi feito ali ao vivo através do Facebook. Então continue compartilhando este vídeo também. Compartilhe a todos os teus contatos através das mídias sociais que você utiliza. Compartilhe também todos os demais vídeos que estão aqui no nosso canal no YouTube ou então ali no Facebook. Curta o nosso vídeo, coloque o seu joinha lá, tá bom? Isso é muito importante também para nós e se inscreva em nosso canal no YouTube. Sempre que nós colocarmos um novo vídeo, se você estiver inscrito, você estará recebendo notificações desses novos vídeos, tá ok? Então, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva em nossos canais. E se você tem a lição de Escola Sabatina em suas mãos, utilize também, continue utilizando as meditações diárias, que estão aí na página 132 e 133 da nossa lição, tá bom? Isso são temas muito importantes que nos ajudam na realização de nossos cultos familiares pela manhã e pela tarde, ok? Muito bem, então que Deus possa nos abençoar para isso. E passemos então a estudar a nossa primeira lição, que vem falando sobre o bom combate. Veja só, o cristão, ele deve entender que ele é um combatente espiritual, ele é um soldado espiritual e que ele sempre, durante toda a sua vida cristã, estará neste combate. A nossa nota de introdução fala que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, todos nós nos tornamos seguidores dele e, portanto, a ele deve ser consagrada todas as nossas energias mentais, físicas e espirituais. Ou seja, nada deve ser retido para que possamos utilizar em benefício próprio. Mas tudo deve ser consagrado. O que significa esse consagrado? Separado, dedicado para o uso exclusivo de Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos nos alistando para ser soldados de Cristo. E o serviço militar espiritual, vamos colocar assim, ele é um serviço constante, ele é um serviço ativo, é um serviço onde o soldado terá que suportar provações, terá que passar por algumas vergonhas, suportar injúrias para combater o bom combate, mas sempre seguindo o capitão de nossa salvação. Sempre adiante de nós estará o nosso capitão. Há aquele hino que diz: Jesus, meu capitão,
Então, diante de nós vai Jesus, o nosso capitão. E nós, como bons soldados, iremos suportar as provações, iremos suportar injúrias, porque estamos combatendo o bom combate da fé. Então veja só que não é um combate qualquer, é um combate importantíssimo no qual nós somos personagens também, no qual nós temos que nos portar como verdadeiros soldados de Cristo, para que possamos progredir nesta batalha. É necessário então aplicar tudo aquilo que nós temos, energias física, mental e espiritual. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele transmitiu um conselho a Timóteo, e esse conselho também ele é dado a nós hoje. E o conselho que ele deu ao jovem Timóteo foi: milita a boa milícia da fé. Ele diz: combata o bom combate, luta a boa luta da fé. É interessante que o apóstolo Paulo, ele sempre tratou de utilizar exemplos do seu cotidiano, daquilo que ele via, para poder ilustrar as verdades espirituais. Ele já utilizou exemplos como luta, ele falou de corridas, ele mencionou também, como nós vamos ver nessa lição, o uso da armadura. Tudo isso ele descrevia daquilo que ele via, daquilo que era a realidade dele, daquilo que ele estava presenciando. Então ele disse a Timóteo: milita. O que é militar? Necessariamente é a arte de combater. A milícia é a prática da guerra, ou então a guerra em si mesmo. Então Paulo disse: olha, você tem que ter a arte de combater a guerra, o bom combate da fé. E essa arte só pode ser conseguida quando nós nos dedicamos como bons soldados. O cristão, ele deve defender o evangelho neste combate. E de que maneira você e eu, como cristãos, defendemos o evangelho? De duas maneiras. Nós devemos ter uma vida coerente com aquilo que nós afirmamos que somos. Devemos ter uma vida coerente com o evangelho, com os princípios da Bíblia. E por segundo, nós devemos apresentar, logicamente, a verdade de uma maneira sólida, de uma maneira coerente, de uma maneira lógica. É desta maneira que nós, ao combater o bom combate, ao milita a boa milícia, nós estaremos então, como disse o apóstolo Paulo, milícia da fé. Ou seja, combater na guerra da fé, no combate da fé. É defender o evangelho dessas duas maneiras que foram apresentadas. E Paulo ainda segue dizendo a Timóteo que ele deveria utilizar algumas armas nesse combate. Todo soldado tem as suas armas. Nós vamos falar mais enfaticamente sobre estas armas. Mas hoje Paulo ele apresenta assim, de que ele, Timóteo, deveria militar a boa milícia, conservando a fé, e conservando a boa consciência. O que é conservar a fé? É a necessidade de se manter firme. Somente alcançará ou terá êxito nesta batalha aquele que conservar a fé e aquele que tiver boa consciência, ou seja, aquele que proceder de acordo com os princípios bíblicos. Justamente aquilo que estávamos dizendo antes. O cristão, a maneira com que o cristão deve se portar diante da batalha. Conservando a sua fé e procedendo de acordo com os princípios da Bíblia. Quando se rejeita estas armas utilizadas para o combate, vem a consequência final que diz o apóstolo Paulo, que alguns rejeitaram. E o que aconteceu quando eles rejeitaram? Naufragaram, perderam a batalha, perderam a guerra. Existem alguns passos que precedem a este naufrágio. O primeiro passo é violar a consciência pura, violar a boa consciência de que realmente a pessoa está convicta dos princípios bíblicos. 2,
perder esta convicção. E 3, rejeitar a fé voluntariamente. Quando ocorrem esses 3 passos seguidos, a pessoa ela vai naufragar. A pessoa ela vai perder o combate. Portanto, Paulo diz, olha Timóteo, olha Beltrano ou fulano, combata o bom combate. Bom combate da fé, mas conserve a fé e conserve a boa consciência para que você não venha naufragar, para que você não venha perder a batalha ou perder esta guerra e chegue ao ponto de naufragar. O conflito que nós temos que enfrentar, ele é um conflito inevitável. E sempre que o inimigo percebe que alguém quer deixar o seu reino, sempre que o inimigo percebe que uma alma quer decidir abandonar o seu lado, o inimigo ele vai tratar de lutar e utilizar todas as artimanhas possíveis para que essa pessoa não abandone o seu lado, para que essa pessoa não aceite a Cristo Jesus. O texto fala, inspirado, que Satanás teme perder um cativo e pede um reforço de seus anjos para cercar a pobre alma e formar em redor dela uma muralha de trevas a fim de não poder alcançar a luz do céu. Então, o conflito que enfrenta a pessoa que vai aceitar a Cristo é justamente este. Satanás, quando percebe que está perdendo a pessoa, ele vai tratar de colocar aquela muralha de trevas para que a pessoa não possa ver a luz da cruz. Desta maneira, é que se empreende essa batalha contra o inimigo. E veja só, que o apóstolo Pedro fala de um inimigo que é conhecido. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o inimigo, o adversário, e quem é? É o adversário supremo daqueles que desejam seguir a Cristo, Satanás, o diabo. Ele vai procurar de diversas maneiras impedir que você e eu, todo aquele que deseja aceitar a Cristo, possa seguir em pós deste grande capitão que é Cristo Jesus. Homem algum pode servir a Deus sem atrair contra si os homens e anjos maus. A partir do momento em que nós escolhemos seguir a Cristo Jesus, nós atraímos sobre nós homens e anjos maus. Espíritos maus são lançados no encalço dos filhos de Deus. Anjos maus são lançados atrás daqueles que querem se unir a Cristo, porque deseja Satanás reaver aquela pessoa que lhe foi arrebatada, que lhe foi tirada. A batalha, irmãos, ela é intensa. Realmente, se os nossos olhos, se nós tivéssemos a capacidade de ter esses olhos espirituais, de perceber os seres espirituais, os anjos bons e os anjos maus, nós viríamos a batalha que existe, essa batalha entre os poderes de Deus, os poderes do bem e os poderes de Satanás. É uma batalha intensa por cada alma, é uma batalha intensa por você, uma batalha intensa por mim. Mas veja só o que acontece. Quando os anjos poderosos vêm revestidos da armadura do céu, Satanás e seus anjos se retiram, pois bem sabem que está perdida a batalha. Então nós temos em nosso favor os anjos celestiais. É curioso quando nós percebemos que há um exército maligno em nosso derredor. Faz-me lembrar a história do servo de Eliseu, quando saiu de dentro da casa e viu aquela multidão de exércitos inimigos e temeu por sua vida. E Eliseu orou a Deus e pediu: Senhor, abre os olhos dele. Quando foram abertos os olhos espirituais, aquele jovem viu a quantidade, o tamanho do exército celestial que estava ali para protegê-los. De igual forma conosco, irmãos. Quando os anjos todos poderosos de Deus vêm em nosso favor, Satanás sabe que a batalha está perdida. Satanás sabe que ele já não poderá arrebatar ou fazer coisa alguma contra aquela alma. Por isso, essa batalha ela tem uma natureza espiritual, mas ela também traz consigo uma natureza que afeta o nosso diário viver,
que afeta a nossa vida. É uma batalha onde seres espirituais estão lutando, onde nós também temos uma luta, na qual nós também estamos envolvidos. Ou seja, que para nós não basta apenas ser professantes da verdade. Nós, como soldados de Cristo, nós devemos entrar nessa cruzada, entrar nessa batalha contra o adversário das almas e condenar todo erro, condenar toda injustiça, condenar tudo aquilo que Satanás deseja que nós aceitemos e que esteja contra os princípios bíblicos. Quanto tempo dura essa batalha? A lição responde: dura a vida inteira. Às vezes nós falamos das batalhas que estão acontecendo lá no Oriente Médio, ou em países naquela região. São batalhas que já vêm de anos e anos. A guerra civil ali na Síria. Então são batalhas que duram anos e anos e anos, e as pessoas em meio àquela batalha. Mas aqui nós temos uma batalha que dura a vida inteira. Uma batalha que vai perdurar por todo o tempo que você continuar vivendo. Mas nem por isso é motivo de nós nos entristecermos. Nem por isso é motivo de nós ficarmos preocupados. Porque nós precisamos realmente, como soldados, bons soldados de Cristo, passar e enfrentar essa batalha. Assim que quando o nosso capitão nos ordenar, sim, Senhor, devemos obedecer ao nosso capitão. É indispensável para todo bom soldado que ele tenha fé. Como diz na pergunta 4, é absolutamente indispensável, é absolutamente necessário que o bom soldado ele seja uma pessoa de fé. É por isso que o combate é chamado o combate da fé. A fé, ela é essencial. Não se trata de uma fé cega. Uma fé onde a pessoa ela segue sem saber, sem conhecer, sem saber motivos nem nada. Não, aqui se trata da fé genuína. Da fé genuína que descansa na evidência. Qual evidência nós temos? A Bíblia, o texto fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que evidência nós temos para ter fé? Se nós esperamos algo que ainda não vimos. Se nós estamos em uma batalha que nós não podemos ver, mas ainda que possamos sentir. Então, qual é a evidência para que a nossa fé possa descansar? A evidência é a fidelidade de Deus, a evidência é o compromisso com Deus, de Deus em cumprir com suas promessas, e a evidência é a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Portanto, a nossa fé, ela deve descansar nessas evidências. Desta maneira, nós teremos uma fé ou uma confiança rígida naquilo que ainda nós não vimos, naquilo que ainda nós não recebemos, naquilo que os nossos olhos ainda não alcançaram a ver. Normalmente nós temos ou descansamos quando nós podemos tocar, sentir, apalpar em algo físico, mas o combate da fé, ele necessita que nós descansemos a fé, a confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus. É desta maneira que nós precisamos exercer a nossa fé. É indispensável. Como nós vamos combater um combate da fé sem ter esse tipo de fé? Como nós vamos combater, passar por esse combate, ou ter essa arma que é a fé, se nós não descansarmos a fé naquilo que é a palavra de Deus? O texto bíblico fala que a fé é o que precisais para combater o bom combate da fé e assim tomar posse da vida eterna. O que você precisa, o que eu preciso é fé. No grego, a palavra que aparece ali em Hebreus 11:1 é upostasis. A palavra upostasis, ela era aplicada
para documentos legais, para demonstrar que uma determinada propriedade me pertencia, eu mostrava então a upostasis. Era como se fosse uma escritura. O documento em si não era a propriedade, mas indicava que eu era dono daquela propriedade e que aquela propriedade existia. Podemos dizer então que a fé ou a upostasis nos dá o direito, é o documento legal que nós temos para demonstrar que algo que nós ainda não vimos, ele existe. E é este tipo de fé que nós devemos ter. Quando nós estamos nessa batalha de fé, nós devemos confiar que Deus, ele sempre estará conosco. Porque se nós fôssemos deixados sozinhos nesta batalha, com certeza, o leão, que é o diabo, descrito em 1 de Pedro 5,8, na pergunta número 2, ele nos tragaria. Porque o leão, ou o diabo, ele anda em nosso derredor buscando a quem tragar. Veja só, o leão ele não fica parado ali esperando que venha a presa, não. Ele sai atrás da presa. Ele vai caçar. Satanás está dessa maneira. Atrás de sua presa, ele vai caçar. Ele está dando voltas, ele está esperando um momento propício para... não é esse barulho, não, é mais forte o rugido de um leão, né? Mas enfim, o Satanás está desta maneira atrás de sua presa. No entanto, nós não somos deixados sozinhos nessa batalha. Lá em Salmos, no capítulo 27, verso 1, da pergunta número 5, ali fala que o Senhor é a minha força, que o Senhor é a minha fortaleza, que o Senhor é meu escudo. É interessante que tem um estudo de Calvino que fala sobre o triplo escudo de Davi, espiritualmente falando. E o triplo escudo de Davi é descrito nesses versos de Salmo, que é luz, salvação e força. Quando nós temos esse escudo, os dardos de Satanás não nos afetam. Portanto, irmão, nós precisamos dessa força externa que vem lá do alto. E com essa força externa nós somos imbuídos de poder para poder batalhar o bom combate da fé. Precisamos dessa força externa. Quando você é deixado sozinho, ou eu sou deixado sozinho, ou quando nós optamos, eu quero lutar sozinho, luta sozinho. Veja se você consegue algo. A única coisa que aquela pessoa que luta sozinha vai conseguir é derrotas, derrotas e mais derrotas. Nós precisamos dessa força externa. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isto nos fortalece. Sempre que nós lutamos sem a força de Deus, sem a graça de Cristo, somos derrotados e andamos decepcionados, tristes. Poxa vida, como é difícil essa vida cristã, essa batalha da fé, esse combate, eu já não quero mais. Claro, lute com suas forças e assim sempre será. Mas lute com a força de Deus e você verá que o seu coração saltará de prazer e que você irá louvar ao Senhor. Portanto, fortifica-te na graça. O texto fala, se o cristão sente suas fraquezas, sua inabilidade, pondo sua confiança em Deus, verá que a graça de Cristo é suficiente para toda energia. Mas às vezes achamos que não, eu preciso dar uma forcinha para Deus, eu preciso fazer algo aqui, achando que a graça não é a força de Deus é suficiente. Disse, minha força te basta, ou seja, minha graça te basta. Mas às vezes achamos que não. Devemos reconhecer as nossas fraquezas, devemos reconhecer a nossa inabilidade diante dessa batalha e colocar toda a nossa confiança, disse Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento, fé é o que precisais, é colocar a nossa confiança em Deus, que é suficiente para toda a batalha. E veja só, quanto mais
feroz o conflito, maior o suprimento de graça para enfrentar a batalha. Quanto mais intenso for a sua batalha, mais força você receberá, para que você possa enfrentar aquele momento de batalha pelo qual você e eu, todos nós, passamos. Mas para isso, o que devemos fazer? Descansar na evidência que é a fidelidade e a imutabilidade de Deus. É descansar nas promessas de Deus. Quando nós aprendermos a descansar, vamos nos alegrar, porque nós iremos sim vencer as batalhas. Por isso, meu amigo, meu irmão, minha irmã, devemos ser bons lutadores. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo lá na primeira pergunta. Milita a boa milícia da fé. Conserve a sua fé, tenha boa consciência e você não vai naufragar. E você não vai ser derrotado. O mesmo a nós, o mesmo a você, o mesmo a mim. E nós temos muitos outros exemplos do passado de pessoas que depositaram a sua fé em Deus, receberam a força necessária diante da batalha. Ali menciona o povo de Israel que passou o Mar Vermelho, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Os egípcios que vinham atrás deles morreram ali afogados. Nós temos os exemplos ali, dos muros de Jericó que caíram pela fé. Não foi preciso nenhuma marreta, nenhuma talhadeira, não foi preciso nada para derrubar os muros, apenas descansar na força de Deus. Nós encontramos ali Raabe, que também depositou a sua fé em Deus, na força de Deus, e a vida dela foi salva, de toda a família dela. E o autor diz, me faltaria tempo para descrever sobre a vida de grandes homens e mulheres de fé. E ele menciona alguns. Gideão, sabe, Gideão, ele era um camarada covarde. Eu estava preparando um tema essa semana, que fala sobre a presença de Deus. E vendo alguns exemplos, encontrei ali sobre Gideão. E a Bíblia fala que Gideão, ele era medroso, ele era covarde, mas quando ele foi tomado da força de Deus, ele foi fazer o que Deus queria. Nós encontramos ali Abaraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os outros profetas descritos. Quantos exemplos nós precisamos para poder seguir e imitar? Está aí os exemplos bíblicos. Leia o capítulo 11 de Hebreus e você vai encontrar quantos heróis da fé estão ali descritos. Faltando muitos ainda, logicamente. Mas tudo isso é para que nós possamos aprender das experiências do passado para colocar em prática agora, para nós, em nossa vida. Quão pouco sabemos dos conflitos, provas e trabalhos dos homens do passado, ao prepararem-se para enfrentar exércitos de Satanás, revestindo-se de toda a armadura de Deus, foram capazes de resistir às astúcias de Satanás. O que é necessário, então? Aprender do passado. O que devemos aprender do passado? Como aqueles grandes homens e mulheres utilizaram a armadura de Deus para poder vencer as armadilhas, vencer as astúcias de Satanás. Portanto, meu querido, minha querida, amigo, irmão, quer ser vencedor? Em Cristo nós somos vencedores, mas deposite a sua fé em Cristo Jesus. E qual é o objetivo dessa batalha? Hoje uma guerra, ela é por território, uma guerra é por matéria-prima, petróleo. A guerra, ela pode ser iniciada hoje apenas para satisfazer o próprio egoísmo. Eu não gosto deles, vou lançar-me em guerra contra eles. A guerra pode ser por conceitos religiosos distintos. A guerra ela pode ser por diversos motivos. Ela pode trazer diversos, como posso dizer, não lauréis ou coroas,
mas trazer consigo também os seus prêmios. Porque ninguém vai à guerra apenas por ir à guerra. Vai à guerra para receber algo. Mas na guerra espiritual você também receberá algo. Nós receberemos algo. Paulo diz que ele combateu o bom combate. Veja só, Paulo já estava velho, já estava velhinho, ancião. Já havia lutado muito. Ele diz, eu combati o bom combate da fé. Eu acabei a minha carreira. Ou seja, ele havia feito aquilo que Deus desejava para ele. Eu guardei a fé. Ele se manteve firme na fé. E ele diz assim, a coroa de justiça me está guardada. A coroa de justiça me está reservada. Então, para Paulo, o resultado final desta grande batalha seria a coroa de justiça que ele irá receber. Mas não sou eu, diz ele, mas também todos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo diz que todos aqueles que, como ele, lutaram a boa batalha e guardaram a fé, quando Cristo vier, ele e todos os outros, ou todos nós, iremos receber a nossa coroa de justiça. É o prêmio da nossa batalha. Que nós possamos, irmãos, com muita fé, lutar essa batalha. Porque é prometida a vitória final. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E se, por fim, vencedores, há para nós batalhas a travar. E descobriremos que a carne guerreia contra o espírito contra a carne. Compete nós dizer qual delas triunfará. Uma grande luta está sendo travada espiritualmente em nós. Quem vai triunfar? Que nós possamos estar do lado que irá triunfar. Que nós possamos receber aquela força que vem lá do alto, aquela força que provém de Deus, aquela força que nos capacita a vencer as batalhas. Sabe, aquela força que tinha Sansão fisicamente, era uma força que provinha de Deus, fisicamente falando. Espiritualmente nós também podemos ser capacitados com tremenda força mental, física e espiritual para vencer esta batalha. Que Deus possa te abençoar, meu querido, minha querida, que o Senhor possa iluminar a tua mente e que você e eu possamos ser bons soldados e possamos continuar indo em pós de nosso grande capitão, que é Cristo Jesus. Eis o meu desejo e oração. Amém.